Bom, hoje nós vamos mergulhar em um tema bem complexo, mas extremamente importante para a saúde mental. Os transtornos de personalidade. Bom, você já deve ter se perguntado por que algumas pessoas, reagem de forma tão diferente diante das mesmas situações. Ou até mesmo porque certos padrões de comportamento acabam se repetindo naquela pessoa. Mesmo quando aquilo está trazendo sofrimento evidente para ela. O objetivo aqui é desmistificar esse tema, oferecer informações literalmente claras, com base clínica sólida e, acima de tudo, promover aqui uma compreensão real sobre como esses transtornos acabam se formando, como eles funcionam e o que fazer diante deles. Transtornos de personalidade são condições de saúde mental marcadas por padrões persistentes, inflexíveis e mal adaptativos do pensamento, sentimento e também comportamento da pessoa. Esses padrões, eles não se restringem a uma situação específica, eles simplesmente atravessam todas as áreas da vida. Relacionamento, trabalho, o modo de lidar com o cotidiano, e também o autoconceito que a pessoa tem por si mesma. São configurações internas que se desviam significativamente das expectativas culturais, sociais, de qualquer tipo de pessoa. E o mais importante, infelizmente, causa sofrimento real e prejuízo bem concreto no funcionamento emocional, social e também profissional das pessoas. Diferente de transtornos, como por exemplo aqui, que é a ansiedade ou a depressão, que acaba surgindo em episódios. Os transtornos de personalidade, eles não vêm e vão como episódios. Eles fazem parte de uma estrutura. Costumam se formar no fim da adolescência e não no início do desenvolvimento da criança. E têm de ser estáveis ao longo da vida adulta. A não ser que haja algum tipo de intervenção terapêutica profunda, onde teve uma intervenção familiar e uma observação onde colocou ali. Aqui vale destacar que eles não são apenas traços marcantes ou simplesmente aquela coisa do tipo, a pessoa tem um jeito difícil. São estruturas disfuncionais que dificultam o bem-estar de qualquer tipo de indivíduo e de todo mundo que está ao redor. Então, vamos lá, como que esses transtornos se formam? As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas a gente sabe que os transtornos de personalidade resultam de uma combinação multifatorial. Nenhuma causa isolada ela é suficiente, mas todas elas juntas, essas condições aumentam significativamente o risco de uma estrutura desadaptativa, uma estrutura que não se adapta. Entre os fatores principais aí estão os fatores genéticos. Alguns estudos sugerem que traços como impulsividade, reatividade, instabilidade emocional pode ter uma base hereditária. Tem também os fatores biológicos, que são alterações em neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina. As diferenças na organização cerebral podem também contribuir. Regiões envolvidas na autorregulação emocional e tomada de decisão costumam estar bastante envolvidas. Agora, a gente nem se fala aí no ambiente na infância. Ambientes afetivamente instáveis, negligência emocional, vínculos inconsistentes, experiências de rejeição, abandono ou até mesmo abuso, mesmo quando não reconhecidos como possivelmente um trauma, pode também comprometer profundamente a construção da identidade e da autorregulação emocional do indivíduo. Agora, vamos lá, fatores sociais e culturais. A forma como a criança é espelhada, como é ensinada a lidar com qualquer tipo de frustração, vínculo, limite, afeto, tudo isso molda a base da personalidade dela. Ambientes que exigem desempenho, que invalida emoção, invalida subjetividade, também são marcadores literalmente importantes. Vale ressaltar, ter fatores de risco não significa que um transtorno será desenvolvido, ok, mamãe? Mas a interação entre predisposição e ambiente tem peso real na construção da personalidade e principalmente na sua rigidez ou flexibilidade futura.
Bom, vamos lá, os sintomas comuns e impacto na vida. Os sintomas variam de acordo com o tipo específico de algum tipo de transtorno, mas existem manifestações gerais observadas em muitos casos, como dificuldade persistente nos relacionamentos, por exemplo. Não apenas conflitos pontuais, mas padrões de desconfiança, dependência, manipulação, instabilidade ou também rigidez relacional. Problemas também com autoimagem. A pessoa pode oscilar entre sentimentos de inferioridade e grandiosidade, entre vazio e idealização, com grande dificuldade de construir uma identidade estável. Também temos os comportamentos impulsivos ou de risco. Esse tipo de transtorno é bem comum o uso de substância, compulsões, gastos excessivos, sexo desprotegido ou automutilação como forma de regulação emocional também. Também temos a estabilidade emocional e reatividade desproporcional, que são aquelas mudanças bruscas de humor, raiva intensa diante de qualquer pequena frustração e dificuldade de sustentar qualquer estado emocional estável. Dificuldade também em lidar com limites, frustração e estresse, que entram mecanismos de enfrentamento pouco desenvolvido pela pessoa, aonde torna ela mais vulnerável a rupturas emocionais diante de qualquer situação comum. Prejuízos também reais no funcionamento social e profissional, que são problemas constantes no trabalho, dificuldade de manter vínculos duradouros, isolamentos, rupturas sucessivas e sofrimento toda vez contínuo. Mas vamos lá. Quais são os diagnósticos e possibilidades de tratamento para transtornos? O diagnóstico de transtorno de personalidade, ele exige tempo e bastante estudo clínico. Não se baseia numa autodescrição e nem observação superficial. É feito por profissionais experientes, com uma avaliação longa, uma análise da história da vida, padrões repetitivos e respostas bem relacionais. Não é algo da internet apenas que você vai identificar quem tem simplesmente transtorno de personalidade. O tratamento ele é possível sim, mas exige um envolvimento bem real. E na maioria dos casos, a psicoterapia acaba sendo o caminho mais eficaz, especialmente as abordagens que são estruturais, com foco em reorganização do eu, desenvolvimento da função reflexiva e ampliação da consciência da pessoa com relação às emoções e como ela lida com ela. Em algum caso, ou em alguns casos, o uso da medicação, lógico, é indicado para controlar a impulsividade, a ansiedade excessiva, mas nenhum é substituto ao processo terapêutico em conjunto. Compreender os transtornos de personalidade é entender que muito do que se repete não é uma escolha consciente. É uma forma estruturada de funcionamento em que o sujeito acredita ser aquilo ali. Ele é parte dele. É enxergar o sofrimento não naquilo que explode, mas naquilo que se automatizou, naquilo que funciona, mas que está adoecendo. Quanto mais clara for essa compreensão, mais possível se torna intervir. Não com julgamento, mas com escuta, com precisão e com disposição para rever, inclusive o que parece parte da identidade da pessoa. Se isso, na realidade, trouxer clareza para as pessoas, nos próximos vídeos a gente vai aprofundar alguns padrões, um a um, que são esses padrões relacionados aos transtornos de personalidade, para entender o que está por trás daquilo que muitas vezes o mundo está interpretando como apenas uma dificuldade de relacionamento.